Para todo mundo que chegou agora, sejam muito bem-vindos, um bom dia. E a gente vai falar sobre o reino protista, tá bem? O nome protista significa primeiro, né? Mas ele vai ter aí dois tipos de seres vivos englobados neles, que serão os protozoários, tá bem? Que são células eucariontes heterotróficas. Então, isso daí é importante anotar. Nós temos dentro do reino protista os protozoários, são células eucariontes, unicelulares, heterotróficas, tá bem? Encontradas em ambientes úmidos. E dentro do reino protista, nós também temos um outro tipo de seres vivos, que são as algas. As algas, elas estão classificadas dentro do reino protista. E essas algas, elas são células eucariontes, fotossintetizantes, então elas são autotróficas e elas podem ser uni ou pluricelulares, tá bem? Então, todos esses seres estão classificados dentro do reino protista. Nós vamos começar com os protistas autotróficos, que a gente chama popularmente de algas, tá bem? Esses protistas autotróficos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Vamos começar com os unicelulares. Qual a importância, primeiramente, dessas algas no geral, né? Desses protistas autotróficos? Eles serão a base da cadeia alimentar marinha. Eles que irão fazer a fotossíntese, eles que serão responsáveis pela produção de matéria orgânica ali no mar. Além disso, né, esses seres autotróficos são eles que liberam a maior quantidade de oxigênio para a nossa atmosfera. A gente acha que as grandes florestas são o pulmão do mundo, na verdade não. São os oceanos com esses seres unicelulares que possuem uma alta taxa de fotossíntese, tá bem? Além deles possuírem uma alta taxa de fotossíntese, eles não consomem tanta matéria porque eles são muito pequenininhos, tá? Diferentemente das árvores. As árvores, apesar de elas liberarem muito oxigênio, elas consomem muito oxigênio que elas liberam. Esses seres não, eles liberam uma boa quantidade de oxigênio e não consomem tanto, tá? As algas, elas vão viver ali na superfície, tá? Na zona clara, porque elas são fotossintetizantes. Elas também podem viver em outros locais úmidos, né? Como rochas, em todos esses locais úmidos elas podem estar presentes. Mas se viverem no mar, elas vivem na zona clara, na zona que bate sol, por conta da fotossíntese. Não tem fotossíntese sem luz do sol, não é mesmo? Essas algas, algumas podem liberar toxinas, a gente vai ver cada uma delas para frente. E quando elas estão em muita quantidade, elas aparecem muito, né? Deixando uma coloração, às vezes um odor presente naquele local, chamado de floração. Quando esses momentos acontecem, é chamado de floração, tá bom? Tanto que, eu não sei se tem no livro de vocês, mas tem uma alga vermelhinha que ela causa o fenômeno da maré vermelha, né? A água fica toda vermelha, parece que derrubou sangue na água. É uma floração desse tipo de alga naquele determinado local. O que vai trazer, né? Algumas têm toxinas, outras não, e isso vai depender da espécie. Elas têm alguns tipos de reprodução. Tá? Elas podem se, as unicelulares vão se reproduzir por bipartição, que é aquele clássico que a gente viu nos moneras também, uma célula vai gerar duas células filhas, né? Fragmentação, quando a gente está falando de algas filamentosas, então elas já não são mais unicelulares, quando a gente fala de algas pluricelulares filamentosas, elas podem formar vários fragmentos, vários cortezinhos, e cada cortezinho vai dar origem a um novo ser vivo. Esporulação. Conjugação. Esporulação, que é quando elas vão gerar esporos. Então, esporos, eles são parecidos com aqueles dos fungos, que a gente viu também, tá?
E conjugação, que é quando existe aquela troca de material genético, né? Quando uma célula forma uma ponte com a próxima, trocando material genético. A gente também viu isso no reino Monera. Passando aqui, né, nós temos algumas algas unicelulares, tá? Alguns seres unicelulares. Então, todos eles, né, irão fazer fotossíntese. Todas essas algas uni- ou pluricelulares irão fazer fotossíntese. Algumas delas conseguem consumir a matéria orgânica sem fazer a fotossíntese, mas são algumas, tá? A maioria delas faz fotossíntese estritamente. A primeira que nós vamos ver, tá aí na imagem, são as euglenófitas, ou euglenas, tá? Elas vão possuir um grande flagelo para locomoção. Pessoal, né? Então, eles vão possuir um grande flagelo para locomoção. Deixa eu só um minuto aqui. Isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom, vamos lá. Elas são fotossintetizantes, vão possuir a clorofila, né? Não importa muito qual tipo de clorofila que elas possuem, mas elas vão possuir a clorofila e outros tipos de pigmentos, como carotenoides, são pigmentos alaranjados, amarelados e xantófilos, tá? Mas essas algas, como eu falei para vocês, tem algumas algas que conseguem se alimentar de uma outra maneira. As euglenófitas são uma delas, né? As euglenófitas, elas podem, se estiver faltando luz, se alimentar de maneira heterotrófica. Então, é legal, né, anotar aí, ó. Então, primeiro, algas unicelulares euglenófitas. Euglenófitas aí, elas têm um flagelo para sua locomoção, tá bem? É para anotar o quê? Vamos lá, de novo. Reino protista, né? Isso vocês já anotaram. As características, temos protozoários e algas. Estamos nas algas unicelulares. A primeira que a gente está vendo são as euglenófitas. Tá? As euglenófitas, elas têm um flagelo para locomoção. Elas possuem, né, a clorofila e outros pigmentos, como carotenoides e xantófilas. E quando não tem luz, elas podem se alimentar de maneira heterotrófica. Ok? Pronto. Próximo que vocês vão anotar é diatomáceas. As diatomáceas, elas são algas também conhecidas como pirrófitas. Então, elas têm 2 flagelos, tá bem? E elas vão gerar um pigmento vermelho. Então, elas fazem fotossíntese também, mas dentro delas a gente tem um pigmento vermelho, ok? Essas daí, elas têm a capacidade de gerar o fenômeno aí, que elas são aquelas que brilham no escuro. Esqueci o nome do fenômeno, daqui a pouco eu lembro. Elas podem brilhar no escuro uma luz esverdeada. Então, praias de noite, né? Muitas pessoas vão à praia. Tem que ser uma praia, né? Pouco poluída. Tem aí bioluminescência, lembrei do fenômeno. Então, elas são bioluminescentes, tá? E vocês podem ver em alguns vídeos, as pessoas passam a mão na água, ela fica brilhando, porque entrou em contato com essas dinoflagelados, né? E esses dinoflagelados, Lucas, por favor, para de rabiscar a tela, tá? Muito obrigada. Pedro e Lucas já rabiscaram a tela hoje, então acho que precisa ser reportado, né?
falta de comportamento, não está dando certo. Enfim, o que nós teremos aí? Deixa eu admitir aqui a Lígia. Deixa eu continuar. Só um minutinho, gente. Exatamente, apareceu na tela o nome do Pedro enquanto rabiscava um canto superior direito. E agora o do Lucas, né? Beleza, pessoal, olha só. Vocês têm que entrar na hora na aula, porque senão vocês atrapalham a explicação, tá? Tem um montão de gente entrando depois, então assim, vocês acabam atrapalhando a explicação, perdendo o início da aula. Então vamos tentar entrar no horário, beleza? Ou antes, na verdade vocês têm que entrar antes, né? Não certinho 8h20. Vamos tentar entrar num horário aí, beleza? Mas vamos continuar. Então, a gente estava falando dos dinoflagelados, beleza. Então, esses dinoflagelados, eles podem gerar essa bioluminescência, né? Eles vão ter esses dois flagelos, tá? Um flagelo duplo, que serve para locomoção, normalmente em espiral, né? Eles vão girar em espiral. Eles são fotossintetizantes, mas também podem ser heterotróficos em ausência de luz, assim como a gente viu com as euglenófitas. Eles podem se unir com os corais, formando uma associação chamada de zooxantelas, que é extremamente importante para os corais, beleza? Esses dinoflagelados são os que vão causar aquele fenômeno que eu falei para vocês de maré vermelha. Então, quando a gente tem uma alta taxa, né, de luminosidade e, normalmente, uma liberação de matéria orgânica muito grande no local, a gente pode ter os fenômenos de maré vermelha. E algumas espécies de dinoflagelados, eles liberam toxinas que podem matar peixes e outros animais marinhos, tá? Agora vamos para os próximos, que são as diatomáceas. As diatomáceas, elas são unicelulares, mas elas podem viver aí de forma colonial, beleza? E as diatomáceas, a grande diferencial delas é que elas têm uma carapaça de sílica. Então, elas vão se apresentar de forma mais estruturada. Tem umas que são muito lindas, né? Formam desenhos muito bonitos aí. Quando formam a carapaça, né, a sílica vai formando desenhos, algumas mandalas, elas são bem bonitas mesmo. Elas são, mais uma vez, né, elas vão fazer aí a fotossíntese também, tá? E elas podem viver associadas na forma de colônias, como vocês estão vendo aí na imagem abaixo. Nessa imagem abaixo, o que acontece? São vários, cada compartimento dessezinho é uma diatomácea, só que elas estão juntas, aí parece que é uma coisa só, tá bom? Vamos lá. Depois nós temos as autotróficas pluricelulares, beleza? Então a gente vai começar aí com as algas que a gente consegue ver a olho nu, tá? Essas outras algas que eu falei, elas estão presentes. Você vai lá na praia, elas estão presentes, só que a gente não consegue ver a olho nu. Se a gente conseguir pegar um pouquinho de água, né, e filtrar essa água, deixando só esses seres, a gente consegue observar. Elas são bem bonitas. Vamos lá. Clorofícias. Essas são as algas. Então, a gente saiu das algas unicelulares e foi para as algas pluricelulares. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Até agora não. Até agora não? Então, a gente tem euglenófitas, diatomáceas, dinoflagelados, tá bem? Então, as 3 algas que vocês aprenderam aí unicelulares, tá?
Mas vamos continuar. Nós podemos ter algas pluricelulares. E aí nós vamos ver o nome dela. Perdão. Nós temos as clorofícias ou clorófitas, né? São as algas verdes, que vocês conhecem, né? Vocês já devem ter visto em alguma praia ou em alguma imagem. Oi? Ela fica nas rochas? Sim, ela pode ter nas rochas também, tá? Ela pode viver em ambiente de água salgada, de água doce, beleza? A mais conhecida aí é o alface do mar, né? Uva, uma coisa. Mas a mais conhecida aí é o alface do mar. Elas podem viver não só aderidas ao substrato, a rochas, mas elas também podem viver aí aderidas ao substrato de fundo do mar. Elas se reproduzem de forma sexuada ou assexuada também, fragmentação, esporulação. E elas têm essa cor esverdeada. O que a gente quer aqui para vocês, né? Vocês saberem as cores, vocês saberem qual é o nome delas, como elas vivem, se reproduzem, enfim. Beleza. As feofícias, né? Ou as feófitas. As feofícias, ou feófitas, elas são algas pardas, tá? São aquelas que a gente pode ver, vocês podem até procurar depois também, procurar a floresta de Kelps, que são algas gigantescas que realmente parecem uma floresta. Tem muito no litoral dos Estados Unidos, tá? Elas são muito celulares. A coloração dela é amarelada, né? Tanto que o nome delas são algas pardas. Elas podem ser flutuantes ou fixas ao substrato. E elas também vão ter aí essa coloração parda, mas elas vão fazer fotossíntese, todas elas, tá bem? Elas são mais comuns em águas mais frias, beleza? Algumas, como eu falei para vocês, na floresta de Kelps, elas podem possuir metros de comprimento. As rodófitas ou rodofícias. As rodófitas, né, como o próprio nome já diz, são vermelhas. Rubro, rodo, significa vermelho, tá? Elas podem ser, são algas multicelulares também. A coloração, a apresentação dela normalmente é vermelha, mas às vezes nem tão vermelhonas, né? Elas vão produzir uma substância chamada de agar, né? Esse agar, ele pode ser usado aí na biologia, a gente usa para fazer meio de cultura para bactéria, por exemplo. Algumas dessas rodófitas, né? A gente pode utilizar aí na indústria farmacêutica, a gente pode utilizar também para emulsificar algumas coisas, deixar elas mais consistentes, tá? Tipo na gelatina, como se fosse uma consistência de gelatina. Mas na gelatina, que gelatina é de origem animal. Beleza. Daqui a pouco eu te respondo essa pergunta aí, Thiago. Eu já dei uma olhada aqui, tá? Então, elas vão ter pigmentos não só avermelhados, mas como também alaranjados. E algumas delas vão ter uma carapaça de carbonato de cálcio, que é o que vocês estão vendo aqui, e elas não vão ter essa aparência tão avermelhada, tá? Por conta da carapaça. E aí, nós acabamos a parte das algas, beleza? Então, a gente viu as algas unicelulares, as algas pluricelulares. E essa é uma parte do reino protista, a parte das algas, dos seres autotróficos, tá? Agora, a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte dos seres heterotróficos, os protozoários. Protozoários, né? Proto quer dizer antes, anterior, primeiro. Zoário é de animal, tanto que o reino animal pode ser chamado de reino animal ou metazoário, tá? Por que que ele também tem essa nomenclatura? Isso é muito legal a gente entender. Porque
acredita-se que os animais, né, o reino animal, ele vem de um protozoário primitivo. Não nenhum desses que a gente vai estudar, mas um protozoário primitivo que existiu e acabou evoluindo aí ao longo das evoluções. Então, ao longo da história evolutiva, deu origem aos animais, tá? Ao reino animal. Então, protozoário, antes dos animais. Então, esses protozoários, eles são eucariontes, heterotróficos, né? Unicelulares, no geral. Eles podem ser de vida livre ou parasitários, tá bem? Ou viver de forma mutualística. Parasitas, mutualística ou vida livre. A maioria deles é de vida livre. Então, a gente vai ver o primeiro protozoários, que são aí, eles vão ser divididos, né, principalmente pelas suas formas de locomoção. Então, eles vão estar divididos pelo jeito que eles se locomovem. O primeiro deles serão os ameboides, né? Os ameboides, eles vão ter a forma de uma ameba mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês na foto. Isso aqui, tá? Uma forma de uma ameba. E eles vão ter essas projeções, né? Vão jogar o seu citoplasma para frente, formando esses pseudópodes, né? Pseudópodes quer dizer falsos pés, né? Pseudo é falso, poda é pé. Então, a gente tem aí esses protozoários com os seus pseudópodes, esses seus falsos pés, e eles vão representar o grupo das amebas, tá? A gente tem aí os radiozoários, heliusuários e foramídeos, mas vocês não precisam gravar esses nomes mais difíceis, tá? Eles normalmente vão se reproduzir por divisão binária, lembrando que eles são unicelulares, tá? Então, essa é a grande diferença. Lembrando que eles vão se diferenciar através do modo de locomoção. Então, os ameboides, eles vão se locomover através dos pseudópodes, tá? Depois nós temos os protozoários flagelados, que tem de 1 a 4 filamentos, para locomoção. Isso é chamado de flagelados, tá? Eles podem ser parasitas. Perdão. Eles podem ser parasitas ou ainda de vida livre, tá? Eles podem aí viver de formas mutualísticas também. A reprodução deles é através da divisão binária. Então, os flagelados, eles têm de 1 a 4 flagelos. Os ciliados, eles terão diversas centenas de projeções de cílios na superfície celular. Então, eles são como se fosse uma vassourinha. Eles têm vários cílios e é através da movimentação desses cílios que ele vai se locomover, tá bem? Então, os cílios, além da locomoção, né, atuam na captura de alimento, porque conforme eles batem, eles formam uma corrente e conseguem trazer o alimento para perto, para próximo desses indivíduos, tá? Eles vão se locomover através desses cílios também, a maioria deles é indivíduos de vida livre, tá? Os mais conhecidos aí são os paramécios. Vocês podem ouvir falar desse nome, paramécios. Continuando, né? Nós temos... Vamos lá. Por último, nós temos os esporozoários. Os esporozoários, eles não têm nenhum tipo de locomoção. Então, eles não vão se locomover. Podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada e são representados pelo plasmódio. O plasmódio ele pode causar doenças também. E daqui para frente, né, a gente vai ver quais são as doenças que podem ser causadas por protozoários. Assim como a gente viu com fungos, assim como a gente viu com reino monera, existem doenças que estão presentes no dia a dia que são causadas por protozoários, tá? Protozoários, lembrando, protozoários, não plural, tá? Não pelo reino protista em geral, mas só pelos indivíduos protozoários. Deixa eu limpar aqui para a gente continuar. Então, os protozoários podem causar doenças, né?
Vamos começar aí. A primeira doença é a amebíase. A amebíase a gente adquire ela tomando normalmente água contaminada, tá? Ou um alimento que foi lavado com essa água contaminada. Então, mas normalmente é pela água. O nome do gênero é Entomoeba, tá? Não importa o nome da espécie no geral, não. Mas ela vai se fixar na parede do intestino e vai ali ficar retirando e causando feridas na parede do intestino. Tá? Ela vai retirar a nossa parede, vai consumir essa parede. E pode causar até feridas mesmo dentro do intestino. Então, a questão, né, a gente vai ter aí diarreias, vai ter dores abdominais, né? Lembra, tem uma coisa comer na parede do intestino de vocês. E a grande problemática é, né, uma pessoa contaminada vive num local onde não tem saneamento básico, essas fezes acabam chegando num corpo hídrico, numa água, essa água chega na própria casa da pessoa e esse ciclo continua, tá bem? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que observar a água que a gente bebe, saber de onde vem essa água, se essa água vem do poço, se essa água vem distribuída por algumas distribuidora de água, como é que tá essa água, sempre prestar bastante atenção, tá? Se a gente for consumir uma água que pareça ruim, é legal ferver a água antes de consumir. Então, cólicas, dores abdominais, sempre que tiverem isso, preste atenção aí na água que você está bebendo, né? Vá ao médico, é bom levar um pouquinho de água também para dar uma analisada nessa água. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, né? A doença de Chagas, ela recebeu esse nome por causa de um médico chamado Carlos Chagas, porque ele descobriu o protozoário, o modo da doença, enfim, ele era inclusive amigo do Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, se vocês não conhecem, foi um grande médico que trabalhou com a erradicação da varíola aqui no Brasil, que dá o nome para o Instituto de Pesquisa, que fica ali em Manguinhos, tá? E esse protozoário, ele vai ser transmitido através da picada de um inseto, que é conhecido como barbeiro. E esse inseto, ele vai se proliferar, né, em locais escuros, locais que tem muito barro, né? Então, principalmente casas mais simples, como casas de pau a pique, casas de madeira, então tem que tomar muito cuidado se você mora num local assim, tá? Então, e também, né, o barbeiro, ele, além de... ele vai picar e deixar as fezes desse barbeiro é que contém o protozoário. Então, vocês já vão ver casos de pessoas que pegaram doença de Chagas tomando cana de açúcar, comendo a cana, ou tomando um caldo de cana, ou comendo açaí, por conta da manutenção. Esses animais gostam de viver nesses locais e acabam deixando as fezes infectadas, né? E aí a falta de higiene na produção de alguns produtos, como a cana e o açaí, ele vai transmitir esse protozoário, perdão. E aí esse protozoário, ele vai para diversos órgãos, como o coração, o intestino grosso, tá bem? As pessoas infectadas, elas vão ter febre, mal-estar, vermelhidões, cansaço, problemas até cardíacos, pode levar a óbito, tá? A doença de Chagas, ela é bem sinistra mesmo. Leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma doença produzida pelo protozoário chamada Leishmania brasiliensis, né? E a transmissão é pela picada de um mosquito, também conhecido como mosquito palha. E ele vai viver normalmente em locais com muito lixo, muito acúmulo de resíduos. Por isso que é importante tanto falar aí sobre saneamento, né? Evitar o acúmulo de lixo dentro de casa,
naquele pegar as lixeiras, elas serem bem tampadas, sempre ter essas questões, porque ela não infecta só a gente, tá? Ela vai infectar cães e vai infectar outros tipos de mamíferos também. Então, muitas vezes, se você tem um surto de leishmaniose, né, em animais de rua, isso pode acabar contaminando as próprias pessoas, beleza? Então, tomar cuidado aí com os insetos, porque esse parasita pode ele pode não só infectar a gente, mas também os nossos bichinhos, tá? Então, a leishmaniose ela vai causar algumas feridas nos olhos, na boca, nos ouvidos, tá? Às vezes no ventre, tipo uma leishmaniose visceral. Então, tem que tomar bastante cuidado. A malária, né? Ela é causada pelo plasmodium, aquele que é um esporozoário que fica paradão. Então, ele é causador da malária. Ele vai ser transmitido através de um mosquito também, coitadinho dos mosquitos. E as fêmeas desse mosquito, elas vão, né, picar. Lembra? Sempre são as fêmeas que vão picar os seres, tá? A mosquito da dengue é fêmea, todos os mosquitos serão as fêmeas, tá? Porque as fêmeas precisam desse sangue para fazer a manutenção dos seus ovos. A malária ela vai atacar aí os nossos glóbulos vermelhos, as células do sangue, o fígado, o baço, então tudo que tem a ver aí com o sangue, filtragem do sangue, produção de glóbulos vermelhos vai ser prejudicado. E eles vão se espalhar rapidamente pela corrente sanguínea, vão causar febre, além de dores no fígado, né? E todas essas complicações aí. Sempre que a gente fala de alguma doença espalhada por um vetor específico, que seja um mosquito, enfim, a gente tem que combater principalmente a proliferação desse ser. Então, barbeiro, evitar, né, essas casas de pau a pique, essas casas de madeira, principalmente se tiver tudo exposto, né, o acúmulo de coisas. A leishmaniose, evitar o acúmulo de lixo, identificar também os animais que estão doentes para tratar esses animais, para a gente não manter esses animais próximos da gente. Quando a gente fala aí da malária, né? A malária normalmente tem em países de clima tropical, porque ela vai ter a reprodução parecida aí com o mosquito prego tem uma reprodução parecida com o mosquito da dengue. Então, tudo isso é bem importante. Ficamos entendidos, pessoal? Sim. 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 Deixa eu ver aqui. Essa aula aqui tá acabando. Vocês entrem na próxima que nós vamos fazer os exercícios, beleza? Sim. Deixa eu parar com o compartilhamento de tela. E aí a gente já se vê. Calma aí. Já vejo vocês.